Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição dos jovens aqui do canal Adventismo Vivo. Já terminamos um trimestre e vamos começar agora uma nova lição. A segunda lição dos jovens que vamos estudar juntos aqui no canal Adventismo Vivo. E que tema que temos para estudar? A terceira mensagem angélica. Ellen White diz: as mensagens de Apocalipse 14 são aquelas pelas quais será provado o mundo. São o Evangelho eterno e devem ser proclamadas em toda parte. Que privilégio podermos estudar sobre as três mensagens angélicas. O tema da nossa lição é mensagens. A lição foi escrita pelo pastor Mark Finley. Está uma lição realmente muito especial. Vamos ter muito aprendizado juntos aqui sobre as três mensagens angélicas. O Estevam e eu vamos aqui vamos nos esforçar ao máximo para aprofundarmos o nosso conhecimento nesse tema que é importantíssimo, é essencial para o Adventismo. É a mensagem que nós temos que dar para o mundo. Você precisa conhecer, precisa dominar as três mensagens angélicas e é isso que nós vamos fazer agora, vamos iniciar agora. Então, eu convido você a abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14. Vamos ler aqui alguns textos, vamos ler os textos principais para primeiro identificarmos quais são as três mensagens angélicas e entendermos a relação que uma tem com a outra. Vamos começar no verso 7. O texto diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica, com o anúncio de que a hora do juízo havia chegado. Mas, para anunciar que chegou a hora de um cumprimento profético, nós precisamos estudar justamente cronologia profética, o estudo das profecias de Daniel 8:14 e 9:24-27. É ali que nós entendemos que chegou a hora do juízo. A purificação do santuário havia chegado em 22 de outubro de 1844. E isso você pode ver e estudar muito neste livro aqui, que eu recomendo a você a leitura com muita alegria, com muito entusiasmo. Esse livro aqui, você vê a grossura dele, é um livro muito bem escrito, muito profundo, um estudo excelente que realmente mostra que em 1844 havia chegado ali, a hora do juízo havia chegado. O juízo havia se iniciado no lugar santíssimo do santuário celestial. É um livro excelente, eu diria que é uma leitura obrigatória para um adventista do sétimo dia. Um livro da editora Luz do Mundo. O livro já se esgotou, não sei se você já tem o livro. Se você tem e ainda não leu, aproveite este trimestre para ler, para entender mais sobre a primeira mensagem angélica. E se você não tem o livro, deixe o seu nome lá, há um local no site para você deixar o seu nome, que quando fizerem a próxima edição, você vai ser notificado. E esse livro, ele foi, além de ser um estudo excelente, eu considero que seja o estudo teológico mais profundo que exista. E os autores desse livro aqui são pessoas muito especiais para mim. Um é o Anderson, que está fazendo o estudo da lição dos adultos aqui no canal Adventismo Vivo, e o outro é o meu tio. Você vê aí nas fotos o Anderson estudando junto com o meu tio, também nós três juntos, e são duas pessoas muito especiais para mim. São pessoas que foram fundamentais para formar o meu entendimento sobre o Adventismo. Eu me lembro quando quando eu comecei a me interessar por estudar a Bíblia. E o meu tio esteve aqui em casa, estivemos outras vezes juntos, e várias vezes o meu tio estudou comigo sobre cronologia profética, explicou para mim ali, abriu programas de astronomia, uma pessoa que foi muito especial para mim e uma pessoa que dedicou a vida a buscar a verdade, buscar ali as digitais de Deus no estudo da cronologia profética. Hoje o meu tio está avançado em idade, lutando contra as adversidades da vida, mas deixou um legado, um estudo muito especiais que influenciou aí muitos, na verdade influenciou todos nós aqui do canal Adventismo Vivo. Influenciou diretamente o Tiago, o Anderson, o Timóteo e indiretamente também o Estevam, né? Porque através de nós, através do estudo ali do que aprendemos com o meu tio, a gente também vai repassando para outras pessoas. Então, esse tema é um tema muito especial para mim. Eu me sinto privilegiado de poder participar aqui no estudo dessa lição e estudar com você as três mensagens angélicas. Na lição 5 e 6, de forma especial, eu vou me dedicar a expor um pouco sobre o tema da cronologia profética que você encontra aqui nesse livro. Mas vou procurar explicar ali de uma forma
simplificada e didática e ao mesmo tempo que dê uma profundidade para o seu conhecimento. Então acompanhe as lições, que eu garanto que vai ser um trimestre de um estudo muito especial para você. Então, como nós vimos, retomando aqui o estudo da nossa lição, como nós vimos ao anúncio de que o juízo havia chegado. Essa é a primeira mensagem angélica. E é aqui que se inicia o Adventismo. É esse entendimento que forma o nosso entendimento doutrinário. É isso que vai dar sequência para as outras mensagens angélicas e nós vamos entender. Quando é anunciado que o juízo havia se iniciado em 1844, primeiro você entende que ainda deve acontecer o juízo. Então isso mostra que não faz sentido a ideia de que nós morremos e logo vamos para o céu, porque o juízo começou em 1844. É um primeiro entendimento. Outro entendimento que nós tivemos a partir da compreensão dessa profecia é de que com isso os adventistas moveram seu olhar para o lugar santíssimo do santuário celestial. E o que eles encontram no lugar santíssimo do santuário celestial, ali dentro da arca? Os 10 mandamentos. Então, se há um santuário no céu, os 10 mandamentos também devem estar presentes ali na arca. Os 10 mandamentos devem continuar válidos. Nenhum mandamento deve ter sido abolido. O sábado ainda é um mandamento que deve continuar a ser obedecido. Assim começa a se formar o entendimento doutrinário dos adventistas. E vem a segunda mensagem angélica, que é uma consequência da primeira. Vamos entender, vamos ler aqui, vamos ler juntos agora o verso 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo. O anjo segue ao primeiro. É uma mensagem que está em sequência e caminha junto com a primeira mensagem angélica. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a segunda mensagem angélica é o anúncio da queda de Babilônia. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeira mensagem angélica, anúncio de que havia chegado o juízo. Segunda mensagem angélica, o anúncio da queda de Babilônia. E como que isso se deu? O que acontece é o seguinte: não existia a igreja adventista, existia um movimento adventista. E cada uma dessas pessoas que fazia parte do movimento adventista, liderado por Guilherme Miller, cada um estava na sua denominação. E eles entendiam que cada um devia continuar mesmo na sua denominação, não sair da sua denominação. Eles tinham em comum, o movimento adventista tinha em comum o estudo da profecia de Daniel 8:14 e 9, 24 a 27. Mas cada um estava em sua denominação e achavam que deviam continuar ali. Mas quando eles passam a ter a compreensão de que em 1844 Jesus havia entrado no lugar santíssimo do santuário, isso muda o seu entendimento doutrinário e faz com que eles caminhem agora para um outro entendimento que não está mais em harmonia com o entendimento das suas denominações. E quem rejeita essa mensagem, quem rejeita a mensagem de que Jesus entrou no lugar santíssimo, se torna então uma igreja caída. E aqui vem o anúncio de que Babilônia havia caído, caiu a grande Babilônia. E com isso, os adventistas do sétimo dia têm um entendimento de que devem sair de suas denominações para formar então uma nova denominação. E é daí que cada um vai sair de sua denominação e eles vão então depois formar a igreja adventista do sétimo dia. Então você entendeu a primeira mensagem angélica, o anúncio de que o juízo havia se iniciado, e entendeu agora a ligação da segunda mensagem com a primeira, que a segunda é consequência da primeira. Quem não aceita a primeira mensagem angélica se torna uma igreja caída, e há o anúncio da queda de Babilônia. Assim, essas duas mensagens estão ligadas, e com isso vai então se formar a igreja adventista do sétimo dia algum tempo depois. Ellen White comenta sobre isso dizendo: o primeiro anjo é seguido por um segundo, que proclama: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Então, aí no texto que lemos, Ellen White comenta o que eu havia dito. Ela diz que a segunda mensagem é consequência da primeira. As igrejas se tornam moralmente caídas
porque rejeitam a primeira mensagem angélica. E, em decorrência disso, muitas pessoas deixam as suas denominações. Vamos então agora entender a terceira mensagem angélica. Qual é a terceira mensagem angélica? Leia aí comigo agora o verso 9, que diz assim: seguiu-se a estes outro anjo. Aqui novamente nós vemos que são mensagens sequenciais. A primeira é em sequência da segunda e a terceira em sequência das duas outras mensagens que juntas, juntando as três, vão ali ter uma mensagem conjunta. O texto segue dizendo assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E o texto segue dizendo a consequência daqueles que adoram a besta, ou seja, aqueles que resolvem obedecer ao mandamento de homem, ao mandamento colocado pela besta e não aos mandamentos de Deus. E isso se dá por quê? Porque na primeira mensagem angélica, como eu disse, as pessoas são levadas ao lugar santíssimo, a perceber que existe um santuário no céu, em que a lei de Deus também está ali presente dentro da arca e deveria continuar a ser obedecida. E então aquela lei, com o sábado do quarto mandamento, deveria ser a lei que nós deveríamos obedecer. Um mandamento diferente desse deveria ser rejeitado. E é um mandamento diferente desse que é propagado aí pela besta, como nós vamos entender ao longo desses estudos. E aqui nós vemos então a conexão que existe entre essas três mensagens. Então, lembre-se bem, tenha isso sempre na sua cabeça. Qual que é a primeira mensagem angélica? O anúncio de que havia chegado o juízo e, em decorrência disso, todo o entendimento que ocorre ali no lugar santíssimo do santuário. Segunda mensagem, o anúncio da queda de Babilônia, em decorrência das igrejas que rejeitaram a primeira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica, após eles conhecerem sobre a verdade no lugar santíssimo, de que a lei de Deus continua válida, deve anunciar ao povo que essa lei continua válida e que uma lei diferente dessa, uma lei dada pela besta, deve ser rejeitada. As três mensagens estão assim conectadas e Ellen White comenta assim: a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas acham-se todas ligadas entre si. Essas três mensagens estão todas ligadas entre si. Eu acho que deu para ter uma ideia de um panorama geral de quais são as três mensagens angélicas e como elas estão ligadas entre si. Mas é apenas um panorama geral. Ao longo dos estudos, nós vamos aprofundar cada vez mais o entendimento sobre cada uma dessas mensagens. Essa, na verdade, as três mensagens angélicas, é o que nós chamamos de verdade presente. E Ellen White, em Primeiros Escritos, ela diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tira disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Então, Ellen White primeiro comenta do prejuízo que decorre das pessoas não terem o foco na verdade presente. E agora ela vai comentar quais são os assuntos que devem ter destaque em nossa mensagem. E ela diz assim: mas assuntos como santuário, em conexão com os 2.300 dias. O que é isso? A primeira mensagem angélica. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se você ler aí em Apocalipse 14, Apocalipse 14, 12 vai falar que ali está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem também a fé de Jesus. Então, você está vendo que ela está destacando as três mensagens angélicas. E o texto segue dizendo: são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto. São os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. E que benção! Nós vamos ter um trimestre inteiro para nos demorarmos nesses assuntos e aprofundarmos cada um deles. Vai ser uma benção. E com isso, como diz o texto, nós vamos ter a oportunidade de esclarecer o passado do movimento adventista, mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do futuro glorioso que nós temos pela frente.
Então agora, com esse entendimento, com esse panorama geral aí sobre as 3 mensagens angélicas, vamos continuar aí o nosso estudo, sempre tendo em mente o destaque da lição desta semana, que é Jesus vence, Satanás perde. Vamos avançar aí para a lição de domingo, que o tema é em menor número, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Em menor número. Abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, vamos ler os versos 13 e 14. O texto diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram pela porta que é larga, mas nós devemos entrar pelo caminho estreito, onde poucos entram, onde aqueles que estão em menor número entram. O texto segue dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, como vemos por esse texto, são poucos os que entram pela porta estreita. Os salvos são a minoria. E é por isso que a lição fala aqui, por isso que o tema é em menor número. Quando estudamos isso, nós estamos estudando, na verdade, sobre o remanescente. É o remanescente, na verdade, que vai ser salvo. Há muitos textos que comentam sobre isso, e nós precisamos ter isso em mente, para não sermos arrastados junto com a multidão, mas para buscarmos, na verdade, seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Não importa quantas pessoas tenham ao nosso lado. Nós precisamos ter em mente o que Ellen White diz. Ela fala: fossem os algarismos indício de êxito, Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. Muitas vezes os números nos chamam a atenção. A gente valoriza os locais onde estão as multidões, as reuniões onde a igreja está cheia, as reuniões em que há muitas pessoas. Não estou dizendo que nós devemos valorizar algo simplesmente porque há poucas pessoas ali. Não, mas também nós não devemos valorizar algo simplesmente porque há muitas pessoas ali. O que nós devemos valorizar é o que é ensinado. Se ali está sendo proclamado o Evangelho eterno de forma pura, se é a palavra de Deus que está sendo estudada, se as coisas no culto estão em harmonia com a vontade de Deus. É isso que deve nos mover, porque são poucos os que entram pela porta estreita. Esses estão em menor número. Mas Deus sempre teve um remanescente. Por mais que o mundo esteja aí seguindo, em sua maioria, o maligno, Deus sempre teve um remanescente. Desde o começo, você pode lembrar aí, no começo, estava ali Abel. Caim se desviou dos caminhos de Deus, mas estava ali Abel, buscando a Deus, buscando obedecer a Deus, fazer as coisas conforme as recomendações de Deus. Depois de Abel, vem Sete, e a partir da descendência de Sete, a Bíblia fala que foi dali que começou a se invocar o nome do Senhor. Também, durante o período de Elias, naquele grande período de apostasia, havia ainda 7.000 pessoas que não tinham dobrado o seu joelho a Baal. Por mais que possa ter uma grande maioria que esteja seguindo o grande enganador, Deus sempre teve um povo remanescente. O remanescente sempre esteve ali, ainda que em menor número, estava ali seguindo a Deus e com a certeza de que, ainda que em menor número, Jesus vence e Satanás perde. E nos últimos dias, o remanescente também vai estar presente como ao longo de toda a história. Vamos retornar agora a Apocalipse, vamos ler o texto de Apocalipse 12, o verso 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, ou seja, com o remanescente, essa é a palavra que está ali, com o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, como vemos em Apocalipse 12, ainda que em menor número, nos últimos dias vai ainda haver um remanescente fiel. E Satanás vai procurar pelejar contra esses remanescentes. Vamos agora para o nosso terceiro tema. Vamos estudar sobre essa batalha que se iniciou no céu. Ainda em Apocalipse 12, vamos ler ali, vamos começar no verso 7. O texto diz assim: e houve peleja no céu. Miguel, Cristo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, contra Satanás. Também pelejaram contra o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente lá de Gênesis 3, que se chama Diabo, o Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Houve guerra no céu,
entre Cristo e os anjos fiéis contra Satanás e os anjos caídos. A primeira coisa que eu quero tornar claro, muitas pessoas ficam na dúvida, como foi essa guerra, como foi esse embate no céu? Será que foi apenas uma guerra de ideias ou foi um embate físico? Pelo texto que nós lemos, você pode ver aí as expressões do texto, houve peleja no céu, Satanás foi expulso, algo que é contra a vontade. O texto já nos dá indício, já nos mostra que foi mais simplesmente do que um embate ideológico, foi sim também um confronto físico. Ellen White comenta sobre isso e ela diz assim: então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Olha só, força contra força. Ali ocorreu sim um embate físico. Ellen White ainda diz: as batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo, e do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Então, houve sim um conflito físico no céu. Mas eu queria agora destacar a parte das ideias, o que motivou todo esse conflito. E nós vamos ver que a motivação, o conflito está justamente em torno da lei de Deus. Será que a lei de Deus é uma lei de amor? Ou será, na verdade, que Deus é um tirano? Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Ellen White ainda diz: Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Esta Satanás não podia suportar. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente, que a lei era uma restrição à sua liberdade e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumiram. Então esse conflito que nós vemos em Apocalipse 12 foi um conflito contra a lei de Deus. Satanás ele começa a declarar guerra contra a lei de Deus. E o que faz a terceira mensagem angélica? O que começa a ser restaurada quando as pessoas na primeira mensagem angélica entram no lugar santíssimo? Eles percebem justamente que a lei de Deus era eterna. As três mensagens angélicas, elas buscam realmente restaurar a lei de Deus. Esse é o objetivo das três mensagens angélicas. O que isso significa? Onde você acha que isso vai chegar? Você vai perceber que quem proclama as três mensagens angélicas entra também nessa guerra. Entra também nessa guerra do lado de Jesus. E quem se opõe às três mensagens angélicas está combatendo do outro lado. E é isso que Satanás faz através da besta, através da influência da besta, que também é comentado ali na terceira mensagem angélica. Fala para as pessoas não adorarem a besta e fala das consequências do que vai acontecer com os que adorarem a besta. Mas atente ao que Ellen White disse no texto. A abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumiram. Um dos grandes objetivos de Satanás era o quê? Abolir a lei de Deus. Você já deve ter ouvido a ideia de que a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus foi abolida na cruz. E nós vemos também ações para mudar, para modificar a lei de Deus, eliminar mandamentos e colocar no seu lugar outros mandamentos. Isso, você deve conhecer o texto de Daniel 7:25, que fala de uma das ações da besta. Está falando do chifre pequeno, que é ali a besta de Apocalipse. Fala que a besta, o chifre pequeno, cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Essa seria uma das ações, porque Satanás está por trás disso. E o grande objetivo de Satanás é abolir a lei. E é por isso que Cristo, quando ele veio à Terra, você conhece o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido que diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, como vemos, Cristo ele não veio para revogar, para abolir a lei. Ele veio para cumprir, para obedecer a lei e para ampliar o entendimento da lei, que é o que ele faz em Mateus no capítulo 5. E como nós
vimos, o objetivo de Satanás é abolir a lei de Deus. Todos os que querem se colocar do lado de Cristo devem buscar restaurar a lei de Deus, restaurar a obediência à lei de Deus, promover a obediência à lei de Deus. E como eu havia dito, os que fazem isso vão entrar nessa guerra do lado de Cristo, sabendo que Cristo vence. Satanás é derrotado, eles vão entrar nessa guerra ao lado de Cristo. E Satanás vai passar também a guerrear contra esses santos. E o nosso próximo tema é a mulher e o remanescente. Vamos ver como Satanás continua essa guerra contra o remanescente do povo de Deus. Abra a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, vamos ler juntos o verso 13, que diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A serpente arrojou de sua boca água como um rio contra a mulher. O que significa águas em Apocalipse? A gente sabe que águas em Apocalipse, você pode ver no capítulo 17, versículo 15. Água significa povos, multidões, um aglomerado de pessoas. Então o que Satanás faz? É conclamar povos, é juntar pessoas para irem contra a mulher. E onde que a mulher encontra refúgio? Leia aí comigo no verso 16, que diz assim: A terra, porém, socorreu a mulher. Satanás conclama ali muitas águas, os povos contra a mulher. E quem socorre a mulher? A terra, um local seco. E o texto segue dizendo: E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E como que isso se deu? Para os que conhecem a profecia dos 3 anos e meio ou dos 1260 dias, que corresponde a 1260 anos literais, que se inicia em 538 e vai até o ano 1798, o período de supremacia papal, que é ali no Velho Mundo, onde havia muitas águas, ou seja, muitos povos, houve uma dura perseguição contra os cristãos. E onde que os cristãos encontram refúgio? Eles encontram refúgio na terra, num local seco, num local que não era muito habitado. Isso se dá onde? Que nação que durante o período de 1798, nesse período estava em franca ascensão? Os Estados Unidos da América. Os protestantes encontram refúgio nos Estados Unidos da América, onde eles procuram promover a liberdade religiosa. E ali é um local onde o protestantismo ganha força, é ali onde os cristãos encontram refúgio. Então, é isso o que aconteceu durante esse período de perseguição. E esse período vai retornar. Se você ver depois em Apocalipse 13, a gente vê que há uma besta que surge do mar, no local habitado. Mas depois há também uma besta que vai surgir, uma besta que surge da terra, uma besta que surge da terra que é onde? Os Estados Unidos da América. E essa besta que surge agora na terra, para onde os cristãos encontraram refúgio, ela vai dar apoio a outra besta para continuar a guerra contra a lei de Deus, a guerra que Satanás havia iniciado no céu e que continua até os dias de hoje. E você precisa se posicionar, porque nos últimos dias existirão apenas 2 grupos, como vimos em Apocalipse 14, vai ter aquele grupo que vai receber a marca da besta, mas vai haver também um outro grupo, em menor número, um remanescente. Se você ver aí em Apocalipse 14, no primeiro versículo, fala de um outro grupo. Diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito, não a marca da besta, mas o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Aqui está o outro grupo, o remanescente que vai se opor à besta e vai vencer com Cristo, porque, como sabemos, Jesus vence e Satanás é derrotado. Mesmo que em minoria, esses crentes, ao se colocarem do lado de Jesus, eles vão sair vencedores. E se você ler em Apocalipse capítulo 7, vocês vão ver que eles não recebem a marca da besta, mas o selo do Deus vivo. O texto diz assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Como eu disse, nós vamos ter 2 lições só para estudarmos sobre o selo de Deus
e a marca da besta. Vamos entender bem esse assunto, vamos entender a importância da lei de Deus e como, no fim, só vão existir dois grupos, os que guardam os mandamentos de Deus e os que estão do lado da besta. E você precisa se posicionar hoje, você precisa se colocar ao lado de Cristo e aceitar a vitória de Jesus. Esse é o nosso último tema. E eu quero fazer um apelo para que você se coloque do lado de Jesus, para que você aceite essa vitória, para que você se coloque do lado da minoria, mas vença junto com Jesus. Se coloque nesse grande conflito que existe, do lado dos que defendem a lei de Deus, do lado dos que promovem a lei de Deus e saem vitoriosos com Cristo. Veja em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, que diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Comentando sobre esse texto, Ellen White diz assim: o presente é um tempo de luta e prova, diz nosso Salvador. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A recompensa não é dada a todos quantos professam ser seguidores de Cristo, mas aos que vencerem, assim como ele venceu. Veja que responsabilidade. Nós precisamos nos posicionar ao lado de Cristo nesse conflito e vencer assim como Cristo venceu. E como que é essa guerra? A guerra que Satanás declarou é contra o quê? É contra a lei de Deus. Então você deve se posicionar ao lado da lei de Deus, assim como Cristo se posicionou. A guerra é contra a lei de Deus, porque Satanás declarou que era impossível para você, para os filhos e filhas de Adão, observarem a lei de Deus. E assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estava com o legislador. Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Veja que essa guerra, a guerra que se iniciou no céu, ela chega até mim e até você. A guerra se iniciou no céu com Satanás dizendo que a lei de Deus não era uma lei de amor, não era uma lei justa, e ela chega até nós, porque Satanás continua sua acusação dizendo que a lei, ela é muito rígida, ela não pode ser obedecida por você, ela não pode ser obedecida por mim. Satanás faz essa declaração, e Ellen White diz que os homens que estão também sob o controle de Satanás repetem essa mesma acusação. Como você acha que nós devemos nos posicionar nessa guerra? Como nós podemos vencer junto com Cristo? Obedecendo a lei de Deus, nos colocando do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, que efetivamente guardam os mandamentos de Deus, não dos que dizem simplesmente que não se deve guardar a lei, que a lei foi abolida, que a lei não pode ser obedecida, mas o texto de Apocalipse fala de um grupo que guarda os mandamentos de Deus, por isso esses vencem junto com Cristo, porque eles mostram que a acusação de Satanás não é verdadeira, que a lei de Deus é uma lei de amor, que ela pode ser obedecida, que através do poder de Deus nós podemos nos tornar pessoas bondosas, pessoas amorosas, pessoas que obedecem à lei do nosso Deus de amor. E esse é o único caminho para a vitória. Ellen White diz: é certo que se não vencermos como Cristo venceu, não poderemos ter um assento com Ele no seu trono. Você, meu amigo, você precisa vencer como Cristo venceu. E você precisa ajudar outras pessoas a se colocarem ao lado de Cristo e também vencer como Cristo venceu. Ajudar outras pessoas a ser fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Eu sei, quando nós olhamos para nós mesmos, parece algo impossível. Eu digo, é impossível mesmo. É impossível para nós obedecermos à lei de Deus. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Através do poder de Deus e só através do poder de Deus nós podemos sair vencedores, nós podemos nos colocar ao lado de Cristo nessa batalha contra Satanás, que disse que a lei de Deus não é uma lei de amor, que é uma lei que não pode ser obedecida. Através do poder de Deus nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E eu quero terminar o nosso estudo desta lição lendo o texto, novamente o texto de Apocalipse 14, versículo 12, para que você coloque esse texto no seu coração e tenha o desejo e busque com todas as forças compor este grupo. O texto diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que possamos nos colocar ao lado de Cristo nessa luta,
ensinando e guardando a lei de Deus, mostrando através da nossa vida que a lei de Deus é uma lei de amor e ela pode ser obedecida através do seu poder. Saiba que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se coloque ao lado de Cristo e nós vamos sair vitoriosos nessa batalha juntamente com Cristo, pois nós sabemos que no final Jesus vence e Satanás é derrotado.